Vocês pelo menos estão tendo esse gostinho. Eu não sei se a gente vai vencer a guerra, eu acho que vai. Mas pelo menos que a gente tá atirando. Tá. E isso tudo é sem lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, que ela tá muito próxima. Muito próxima. Primeiro sanciona o Alexandre, que é o violador mor central de direitos humanos. Em seguida, se o presidente da Câmara, Hugo Mota, continuará mantendo refém a pauta da anistia, sendo interpelado sobre esse assunto, caso mantenha essa posição, e se for verificado que ele está agindo para proteger o Alexandre em suas violações de direitos humanos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também será sancionado de forma secundária. Em relação, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aplica a mesma coisa, somada ao agravante do impeachment. Eu peço a você que envie esse programa para as pessoas. Envie nos seus grupos, envie para os seus parentes, envie para os seus amigos, mas principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu quero falar sobre o Alexandre. Se tem uma figura que eu não consigo parar de falar, é do Alexandre. E ontem eu cobri aqui no programa o racha do Supremo Tribunal Federal e falei que parece que nem todos estão dispostos a afundar com o Alexandre no barco dele. A nossa aposta é que tem gente que vai querer salvar a própria pele. E isso evidencia algo que há um tempo era visto como quase sendo impossível. E eu acredito nisso, que o regime do pseudo-juiz Alexandre de Moraes está se fragilizando. O Brasil ainda está num momento de digerir as tarifas, tá? E agora vieram as sanções em cima dos ministros do STF e dos seus familiares, sanções de visto. Isso ainda está acontecendo, o Brasil ainda não digeriu isso completamente, as peças estão caindo no seu lugar, o abalo sísmico foi muito grande. Ainda tem gente que está em estado de negação a respeito, por exemplo, da efetivação das tarifas de 50% no dia 1º de agosto. Eu falei aqui na semana passada, lembra das fases do luto? Tem gente que ainda está presa na fase da negação, tentando acreditar que não tem nada acontecendo. Mas eu digo que depois da negação a gente já vai entrar e está entrando na fase da aceitação. Depois da aceitação, já tem gente que está começando a vir para a fase da barganha. Isso tem feito com que o Alexandre crie uma certa má vontade do establishment. Ele fica numa espécie de sinuca de bico, porque ele só consegue funcionar dobrando a aposta. Mas já é visível que pelo menos uma parte do sistema está um pouco de saco cheio de dobrar a aposta, de ver o Alexandre dobrar a aposta e pagar as consequências junto com ele. Tipo aquele negócio do Leônidas, tu fica arrumando essas tretas, para de arrumar essas tretas, Leônidas. Acho que é do Porta dos Fundos. Ô, Leônidas, vai arrumar essas tretas aí sozinho, pô. Vem meter a gente nessa história, não. Você é tipo aquele teu amigo que enchia a cara e ficava... Eu sou do Rio de Janeiro, da década de 90. Então, porra, eu sou o pacote completo, né? Jiu-jitsu, Rio de Janeiro, década de 90, Pit Boy, os Grace, aquela porra toda. Então, se você não sabe o que é, os cariocas sabem. Sempre tinha um amigo que ficava doidão e virava porradeiro no meio da balada com os caras que eram muito mais fortes que a gente. Aí você tinha que ir lá e defender o teu amigo doidão na porradaria contra a gente mais forte. Até que um dia você vira e fala assim, meu irmão, tô cansado de tomar porrada, segura aí, para de beber, pô. Eu diria que está ficando claro a partir dessa reportagem, por exemplo, do Valdo Cruz. Valdo Cruz é um porta-voz do regime. Foi burro, que nem uma burro assim de... Nossa senhora, tem um jornalista assim que você vê o cara falando, você fala, caraca, o maluco é muito burro. Mas ele serve ao papel dele, que é um porta-voz. O outro é o Camarote. Camarote é muito burro. É uma galera assim que eu juro, eu pagaria um teste de QI para esses caras e daria 50 mil reais para uma instituição de caridade se o QI dos caras desse acima de 105, 107. Tá? Então, para você ser comentarista, deveria ter um QI alto, mas não tem. Então, a matéria do Zebra, os ministros do STF defendem... Vejam, ministros do STF defendem prudência no caso Bolsonaro. E a medida que avaliam que as medidas necessárias já foram tomadas. Tá bom, Leônidas. Porra, para de arrumar essas tretas, cara. Porra, é muito bom ver essas coisas. A reportagem traz que, ao mesmo tempo em que os ministros tentam demonstrar uma unidade para o público,
dizendo que o Alexandre agiu corretamente nas cautelares. Lembrem-se, spoiler, não todos os ministros, porque o Fux deu uma porrada negando o voto dele nas cautelares. Esses mesmos ministros que estão, não, o Alexandre tá mandando bem, não, tá mandando bem, destacam que o Alexandre tem que passar a ter mais cuidado para não deixar claro que o Bolsonaro está sofrendo uma violação de direito uma depois da outra. Em outras palavras, estão pedindo ao Alexandre para que o Alexandre pare de dobrar a aposta. Eu disse que nós mostramos ontem no programa que o STF já entrou numa de não vou falar sobre o assunto, não. Isso é uma questão constitucional. Antigamente era Gilmar Mendes tuitando da Alemanha em inglês e português. Não, um absurdo, nossa democracia, viva o Alexandre de Moraes. O Barroso fazendo carta aberta ao Donald Trump, publicando em jornais, não sei o quê, entrevistas, Flávio Dino ironizando, né? A mesma galera do eleição não se ganha, se toma, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. Cadê Gilmar Mendes? Gilmar Mendes calado, vocês já ouviram isso na vida de vocês? Sumiu. O Barroso, de cara fechada, dizendo que não disse nunca que haverá sempre Paris. Eu nunca disse uma coisa dessa. Mentira. Não, foi um amigo meu que disse. Eu não disse. Uma fake news. Inquérito para você. Eu levo muito a sério o que está acontecendo. Vamos manter o nosso papel institucional. Não vou. Não é papel constitucional do Supremo Tribunal comentar o assunto. Vocês pelo menos estão tendo esse gostinho. Eu não sei se a gente vai vencer a guerra, eu acho que vai. Mas pelo menos que a gente tá atirando. Tá. E isso tudo é sem lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, que ela tá muito próxima. Bruno, bota aí pra gente o tic-tac. Outro fato que corrobora com esse entendimento, a gente noticiou aqui ontem no programa que nós tivemos a primeira fissura, né, do Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, com o Fux, etc. E isso fica mais simbólico ainda quando você pega e vê que há menos de um ano, por exemplo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmava por unanimidade a decisão do Alexandre de suspender o X no Brasil. Então, entendam, aquela decisão era muito mais absurda, mas naquele momento, tudo que o Alexandre de Moraes fizesse era unânime. Agora, not so much. Parece que não. Todas as cartas estão na mesa. Antes eu vou pedir aqui um segundo para vocês, porque nós já estamos com quase 60 mil pessoas nos assistindo. Quero chegar aos números de ontem, então peço a vocês que cliquem no like, que estejam assistindo o vídeo. Vejam se estão inscritas no canal, olha lá, porque muitas vezes a pessoa não está inscrita no canal. Acha que está inscrita, vai olhar lá e não está inscrito. 40% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos. Então, se inscreva, que é muito importante para a gente. E mande, compartilhe. Eu também estou acompanhando aqui o chat com vocês, estou vendo o Bruno Vasconcelos, estou vendo a Vanusa, estou vendo o Márcio Regis. Márcio Regis está ansioso que eu vou falar aqui do Alcolumbre, né? Muita gente aqui comentando. Agradeço aqui a todos vocês a enorme audiência. Mas a verdade é o que eu estava dizendo. Todas as cartas nesse momento estão na mesa. E você tem pessoas desse lado que não vão recuar. Eu disse a vocês que eu considero, e eu não posso, como eu sempre disse, eu não sou presidente dos Estados Unidos, eu não tenho o poder de sancionar o Alexandre de Moraes, mas eu tenho uma boa interlocução que eu acho que poucos desconfiam hoje em dia que não. Até o Paul está dizendo que, na verdade, eu sou o grande cérebro. O cérebro o Eduardo diz também, mas o Paul diz que, na verdade, sou eu que tenho todas as fontes da Casa Branca. Então, se vocês acreditam mesmo nisso, deixa eu dizer a vocês que a minha avaliação é que hoje é 99% certo de que o Alexandre vai sofrer em um futuro muito próximo as sanções da Lei Global Magnitsky, que irão, por sua vez, declará-lo como um violador internacional de direitos humanos, que é o que ele é. A partir disso, é possível que outros países, inclusive, se juntem e venham mais sanções ao Alexandre.
Mas a asfixia financeira é feita pelo Global Magnitsky Act. É apenas para outros tipos de asfixia. Quem sabe ele fique impedido de ir para a Europa, quem sabe ele fique sancionado também pela União Europeia. Vamos ver o que vem por aí. Mas o que é importante é que existem alguns dispositivos na lei que dizem que são sancionados não apenas os violadores de direitos humanos, está aqui na lei Magnitsky, mas também os seus aliados. Existem previsões na lei Magnitsky que tratam, por exemplo, da possibilidade de sanções a pessoas que agiram como agentes ou em nome de outro agente em situações de violações de direitos humanos, ou ainda, e essa parte é importante, qualquer um que tenha dado assistência, patrocínio ou provido apoio financeiro, material, tecnológico ou qualquer outro tipo de serviço em apoio a violações de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Estou explicando para vocês que há uma estratégia do grego estratégia que diz o seguinte: primeiro sanciona o Alexandre, que é o violador mor central de direitos humanos. Em seguida, todos aqueles que agirem em sua defesa, em seu resgate, também são considerados seus auxiliadores na forma do que diz a lei. E isso faz com que, uma vez que o Alexandre seja sancionado e suas violações internacionais de direitos humanos tenham sido, portanto, reconhecidas, passa a ser observada a resposta que os outros agentes deram ou darão a essa violação. E isso inclui aqueles aliados que saem em seu socorro, verbalmente, mas principalmente institucionalmente. E disso decorre que será observado com enorme atenção se o presidente da Câmara, Hugo Mota, continuará mantendo refém a pauta da anistia, sendo interpelado sobre esse assunto, caso mantenha essa posição, e se for verificado que ele está agindo para proteger o Alexandre em suas violações de direitos humanos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também será sancionado de forma secundária. Em relação, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aplica a mesma coisa, somada ao agravante do impeachment. Porque o que eu tenho defendido, e aí é importante que todos se alinhem no plano, mas é importante que se construa um pedido de impeachment robusto, com grandes juristas, com grandes nomes, e esse pedido seja submetido ao Senado. E aí, se o Alcolumbre se recusar a pautar esse pedido, já tendo sido o Alexandre sancionado pela lei Magnitsky e, portanto, reconhecido pelos Estados Unidos como violador internacional de direitos humanos, ao se recusar a pautar o impeachment dele, o Alcolumbre também estará agindo como cúmplice. Daí, ambos, Alcolumbre e Mota, estarão sujeitos a sanções, e isso sem prejuízo de outros, como o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, como o Paulo Gonet, como seus familiares imediatos, de todas essas pessoas. Então, sim, eu confirmo a notícia de que tem sido falado, tem sido discutida a ideia de sanções contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dependendo do posicionamento dos mesmos. Como eu disse, se eles sofrerão as sanções ou não, dependerá única e exclusivamente das ações que eles tomarem. Eu acho sempre que você pode escolher, mesmo que tardiamente, fazer a coisa certa. Eu não vou ficar chateado se o presidente Hugo Mota ou se o presidente Alcolumbre forem sancionados sob a lei Magnitsky. Seus familiares, seus negócios. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco também é um enorme candidato pelo conjunto da obra no passado, mais de 50 processos de impeachment retidos. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu peço que você estiver assistindo pelo YouTube, que você clique no botão do like. Eu quero muito ver a interação dos comentários de vocês, mas acima de tudo, este é o programa que você tem que mandar para os seus amigos e para os inimigos, aqueles lá da Globo News, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show.